do espírita frente à humanidade, ou seja, a nossa responsabilidade frente à humanidade, né? E que implicações isso tem pelo fato de sermos espíritas. E uma coisa, então, que eu vou começar logo diretamente, é na passagem evangélica, que fala exatamente sobre isso, onde o próprio mestre nos afirma, quer dizer, afirma aos apóstolos e, por consequência, está nos afirmando também. Ele começa dizendo o seguinte: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Jesus continua: mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, da vontade do amo, né, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Ou seja, né, ele termina falando aos apóstolos que muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então já fica bem claro para nós, Jesus confirma, né? Ou seja, quem sabe da vontade do Senhor, nosso Pai Celeste, e não cumprir com aquilo, com a vontade dele, tem uma responsabilidade maior, que é exatamente o nosso caso como espíritas. Por que isso? O próprio Kardec vem e nos confirma: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Kardec ainda faz uma observação: mesmo nas seitas cristãs, quantos há que não o conhecem? E entre os que o conhecem, quantos que não o compreendem? E aí Kardec fala exatamente da facilidade que a doutrina espírita nos traz, reproduzindo esses preceitos do Cristo sob diferentes formas, desenvolvendo os preceitos, comentando os preceitos, de forma a explicar cada um deles, né, de forma detalhada para a nossa melhor compreensão. Ele diz ainda, esses conceitos não são circunscritos, ou seja, eles não são vedados a ninguém. Todos, letrados e letrados, crentes, incrédulos, cristãos, não cristãos, podem recebê-los, pois os espíritos se comunicam em toda parte. Kardec continua dizendo, né, que nenhum daqueles que o recebam os preceitos do Cristo, direto ou indiretamente, pode alegar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico, tão explicados que são os preceitos do Cristo dentro da doutrina espírita. E Kardec ainda faz uma observação, um alerta, na verdade, né, que é aquele que não aproveita esses preceitos para melhorar-se, que apenas os vê como coisas curiosas, mas que não lhe toquem o coração, que não fazem com que a pessoa seja menos vã, menos orgulhosa, menos egoísta, menos apegada aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é porque tem conhecimento maior, né? Não estou dizendo que a gente tenha grandes conhecimentos, mas a gente tem um conhecimento um pouco maior do que os nossos demais irmãos, cristãos ou não, por conta da explanação dos espíritos na doutrina espírita. Uma outra passagem, conversando com os fariseus, Jesus afirma: se fosseis cegos, não teríeis pecado. O que ele está querendo dizer? Que a culpabilidade da pessoa está na razão do nível de entendimento e consciência que a pessoa possua. Então, os fariseus, que era com quem ele estava conversando nesse momento, eles tinham a pretensão de ser, e eram, na verdade, os mais esclarecidos da nação, né, de Israel, e mais culposos se apresentavam aos olhos de Deus do que um povo simples e ignorante que não entendia muita coisa de nada. Então, Jesus exatamente começa a fazer essa gradação da responsabilidade. Kardec ainda afirma, né, aos espíritas, muito será... Perdão, não é Kardec, aqui é São Luís no Evangelho, capítulo 10. Aos espíritas, muito será pedido, o que muito receberam, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. E São Luís faz um alerta: o primeiro cuidado de todo espírita sincero
deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Isso aí fica muito claro nas reuniões mediúnicas, quando a gente lê as páginas, né? E tem páginas que depois o pessoal diz, essa daí foi para mim. Aí o outro diz, não, essa daí foi para mim também. Então, a meia dúzia diz, não, essa daí foi para mim. Né? Ou seja, a gente tenta se ver naquela observação, naquela advertência que é feita. São Luís ainda nos diz que a doutrina espírita vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta, a fé raciocinada, a fé clara, sem dogmas, multiplicará também o número daqueles que são escolhidos. Então, vou começar a falar, vou contextualizar nós espíritas no dia de hoje, né? Ou seja, como é que é o nosso contexto hoje. Então, a gente vê essa figurinha aí, o camarada com o dedo numa tela, nossa realidade hoje é virtual, né? Nós estamos testemunhando essa realidade virtual. E hoje, a gente pode até perguntar, nós como espíritas somos diferentes? Né? Por que nós seríamos diferentes? No que nós seríamos diferentes? Porque hoje, o ser humano, de uma maneira geral, ele encontra muitas dificuldades para a moralização. O avanço científico e tecnológico, lembrando que a inteligência vai na frente da moral no mundo de provas e expiações, né? Sempre assim, a moral vem depois, vem a reboque. O consumismo desvairado que nos exacerba a vontade da matéria, né? Da materialidade. A sexolatria, que é a idolatria ao sexo, que também nos exacerba a tendência à materialidade. E a ciência médica materialista, que, não, na verdade, não, tudo isso junto não ajuda, né? Mas confunde as pessoas. E acontece que esse adiantamento todo, científico-tecnológico, da ciência, da medicina, faz com que algumas pessoas sejam tomadas por orgulho e, por sua vez, faz com que queiram se equiparar a Deus. Eu não digo nem equiparar a Deus, mas tentam entender Deus de acordo com a sua capacidade. E nós, efetivamente, não temos capacidade ainda de entender o que seja Deus. Isso está muito claro, inclusive, dentro da doutrina espírita. Tem aquela imagem, né, das pessoas que querem seria equivalente a tentar colocar o oceano num copo d'água. Acho que é uma ideia muito, muito correta, uma analogia muito correta. A gente não tem essa capacidade ainda. E, com isso, a gente pode chegar até a desafiá-lo, criando, né, embaraços à lei divina, que é eterna e imutável, e, com isso, criando embaraços à nossa caminhada evolutiva. São embaraços que nós vamos resolver ou nessa mesma experiência ou numa experiência futura. Então, respondendo se nós somos diferentes, né? Sim, somos diferentes, porém iguais. Nós somos iguais porque somos espíritos em evolução, como todos os seres humanos, com as mesmas dificuldades e problemas, mas, pelo nosso já algum conhecimento, devemos agir de forma diferente. A frase que está em João, nessa referência, né, não é essa, mas isso é o que Jesus quis dizer com a frase: viver no mundo sem ser do mundo. Ou seja, viver no mundo sem andar para trás, sem retrogradar. Né? Nós já temos um conhecimento, então vamos usar esse conhecimento para nos melhorarmos e, consequentemente, melhorar o mundo. Também lembrando, né, que a doutrina não transforma seus membros, seus estudiosos, seus aprendizes, meios milagrosos ou mágicos, não há varinha de condão. É preciso que nós conheçamos, que nós estudemos, que nós aceitemos e que nós pratiquemos a doutrina, cuidando sim da pureza doutrinária e cuidando de nós mesmos. Muito curiosamente, o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, tem um trecho que ele escreve isso. Ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo, escreve a Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E Paulo era
um precursor do cristianismo. Então, Paulo já enxergava isso há 2000 anos atrás, já fazia esse alerta, né? Ou seja, cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, não só você se salva, mas também aqueles que te ouvem. A gente vai falar um pouquinho melhor disso adiante. E sim, é importante nós nos conhecermos a nós mesmos, né? Aquilo que Sócrates dizia 450 anos antes de Cristo, conhecermos a nós mesmos e usar as lições moralizadoras do Cristo. Não somos diferentes, mas devemos agir de acordo com a ética comportamental que é derivada do código moral que Jesus nos legou, né? Um código moral maravilhoso, um código de amor, né? Jesus vem falar de amor. Uma coisa interessante, né? O livre-arbítrio tem tudo a ver com liberdade e responsabilidade, como já até nos dava a dica nosso querido Leon Denis. Ele diz o seguinte: a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser, ou seja, elas andam juntas, e elas aumentam com a sua elevação. E é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade, ou seja, quanto mais responsável, mais livre ele é, maior é a sua dignidade, maior é a sua moralidade. Isso aí me faz lembrar muito do Dr. Bezerra de Menezes, que já é um espírito bom, já bem mais evoluído que a média do planeta, tanto que foi convidado a migrar para um mundo mais evoluído. E a gente consegue ver na atuação dele coisas muito impressionantes, um espírito bom. Não estou falando de um espírito puro como Jesus, estou falando de um espírito bom. A gente vê a atuação dele, a capacidade dele como uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Ele tem o que parece ser até o dom da ubiquidade, de estar em vários lugares, quase que simultaneamente. Mas continua Leon Denis. Sem a responsabilidade, nós não seríamos mais do que autômatos, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade, então, é inseparável da de liberdade. Nós só somos libertos, nós só teremos livre-arbítrio se nós formos responsáveis. E a responsabilidade, claro, é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou reprova de acordo com a natureza do que fazemos, dos nossos atos. E Leon Denis continua: se a liberdade humana é restrita, pelo menos está em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e, consequentemente, na coletividade. E faz um alerta: para sermos livres, é necessário querer sermos livres e fazermos esforços para sermos livres, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Observe o seguinte: além do esforço da gente fazer, né, da gente querer, da nossa vontade, ele está falando substituir o império das sensações e dos instintos pelo da razão, e também da ignorância, das paixões baixas, mas ele não está falando de sentimento, ele está falando das duas asas do anjo, né? O sentimento e a razão. Então, sim, a gente vai cada vez mais perder as paixões baixas, a ignorância, as sensações, os instintos. Vamos ganhar as duas coisas, a razão e o sentimento, um sentimento de amor profundo pela humanidade. Isso é que a gente vai ganhar com a nossa evolução. Um outro tópico a respeito da nossa responsabilidade, eu não diria a luta contra o mal, eu não encontrei uma palavra melhor, né? Kardec fala muitas vezes em combate, né? Kardec fala em enfrentar e tal, mas vamos deixar a luta, né, contra o mal no sentido de como que a gente lida, né, com o mal, já que nós estamos falando da responsabilidade de nós, espíritas, frente à humanidade em relação a como lidamos com o mal. E o que acontece hoje, né? Voltando ao nosso contexto de hoje? Com o advento das redes sociais, a dispersão, o volume e o imediatismo das notícias ficou um negócio assim avassalador.
até antes das redes sociais, nós tínhamos as empresas, né, noticiadoras, que faziam a coleta das notícias e nos entregavam, mas eram assim pontuais. Só que com as redes sociais virou praticamente uma grande rede mundial, ou seja, a informação roda com uma velocidade, com uma penetração imensa. E o problema dessa velocidade, dessa penetração, é que muitas vezes não há uma validação, uma checagem, uma verificação se aquelas notícias estão corretas, se são verdadeiras, ou se são parcialmente corretas, ou quer dizer, parcialmente falsas, ou se são completamente falsas, né? Tem uma juíza que eu sigo no Twitter, que é a Andréa Pachá, sigo no Twitter, sigo no Facebook. No outro dia, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela disse o seguinte: gente, vamos colocar as palavras corretas. Fake news não é falsa notícia, fake news é mentira. Então, quando a pessoa propaga fake news, ela está propagando mentira. Isso é um mal, né? Ou seja, a mentira é um mal, né? Então, devemos, aí fica uma pergunta, né, como espíritas, faço a pergunta, tomar qualquer ação sobre fatos incorreta ou parcialmente divulgados que possam induzir a erro nosso semelhante, né? E aí eu queria trazer uma frase desse cara espetacular, né, que foi o reverendo Martin Luther King, que ele proferiu no discurso em 1963, lá na capital dos Estados Unidos, e ele dizia já naquela época o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o mal era barulhento, que o mal fazia algazarra, era notado, dava para ver, né? O mal pulava na frente das pessoas. E os bons eram sempre muito discretos, não queriam propaganda, não queriam aparecer, não queriam dizer o que tinham feito de bom. Isso já chamava a atenção dele. Eu acredito até que, de repente, o reverendo, mesmo não sendo espírita, ele já percebia que a Terra estaria entrando num novo plano, que seria uma nova etapa, que seria o início de regeneração. E ele percebia exatamente isso, o silêncio dos bons, ou seja, o bom teria que se equiparar ao mal. Pelo menos isso, né, que é o que nós sabemos que vai acontecer na regeneração. Mas, continuando, pergunta que eu vou fazer a vocês, se eu não responder até o final, vocês me lembrem. Jesus silenciava? Por que eu estou perguntando isso, né? Porque Kardec, no Evangelho, no capítulo 10, que eu já mencionei, nas respostas de São Luís, ele pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Por que isso? Porque nós aprendemos que não devemos prestar atenção no cisco que está na vista do outro, pois temos um galho de árvore no nosso e costumamos não ver o galho de árvore no nosso olho. Também temos sido aconselhados a não julgar para não sermos julgados. Então a gente já fica com a pulga atrás da orelha, a gente já fica de pé atrás, né? Caramba, e agora? Né? Só que a gente começa a perceber também o seguinte, e isso é dito também de outra forma por São Luís, nessa parte do Evangelho: se nós compreendermos mal estas lições, teremos a ideia de que não podemos reparar na presença do mal. A doutrina espírita, ela prima, entre outras coisas, pelo bom senso. Não é à toa que Leon Denis qualificou Kardec como sendo o bom senso encarnado. Não é à toa que a espiritualidade escolheu Kardec exatamente pela capacidade que ele tinha do bom senso que ele carregava consigo mesmo. E nunca, em lugar nenhum, foi solicitado a nós a atitude de avestruzes, de enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que a realidade não existe. Né? Nunca, em lugar nenhum. A nós é solicitado o cumprimento do nosso papel como seres humanos. Lembrando, né, aquela advertência do Cristo: viver no mundo sem ser do mundo, mas se integrar ao mundo, vivendo a nossa convicção, vivendo a nossa fé, vivendo
o nosso conhecimento, que nos traz bastante responsabilidade. Sim, devemos viver a realidade do mundo, mas aprendendo a ter a ótica do mais alto, a ótica de quem vislumbra que a vida não é só a vida material. Alertar nosso semelhante pode ser um mal ou um bem, mas deixar de alertar também pode ser um mal, também pode ser um bem. Nós temos que levar em conta 3 coisas: as circunstâncias que envolvem o fato em questão, o modo como se pretende fazer o alerta e com que intenção nós vamos fazer o alerta. O mal tem que ser visto, tem que ser comentado, tem que ser combatido, a fim de ser eliminado progressivamente da mente e dos corações humanos, o que o eliminará consequentemente da face da Terra. E aí sim nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. O que Jesus nos alerta, nos ensina, é que antes de tentar corrigir os erros dos outros, devemos corrigir, ou pelo menos tentar corrigir, os nossos erros. Faz esse alerta. Então, olhamos os nossos erros, e se a gente acha, bom, eu acho que dá para ir adiante, então sigamos adiante. Jesus sempre combate ao hábito desastroso de querer humilhar o outro, né? De fazer exigências em relação ao comportamento alheio, querendo nos mostrarmos superiores ao que somos, sem falhas. E isso demonstra a maldade, o orgulho e a vaidade que ainda existem nas pessoas. Claro, toda argumentação só pode ser feita com base em dados sólidos, em dados comprovados. Feeling, simpatia, ouvir dizer, é uma questão de opinião, e a questão de opinião não se fundamenta por si só. Nós aprendemos muito na análise dos nossos próprios erros, das suas consequências, e aprendemos também analisando os erros das outras pessoas. Jesus nos ensina, né, a respeito disso, combater o mal fazendo o bem. Para isso, sim, é necessário ver o mal onde ele existe, em nós e ao redor de nós, que a gente não consegue combater o que não se vê e o que não se percebe. É aquela velha história do conhece-te a ti mesmo, né? Que Sócrates traz 450 anos antes de Cristo, e Jung traz no século passado, né? Falando da sombra, né? Ele assim, conhece a tua sombra, é conhecendo a tua sombra que você pode crescer como ser humano. O que é a nossa sombra? São os nossos erros. Então a gente tem que, sim, conhecer os nossos erros. Ah, são feios, são pavorosos, não quero ver e tal. Sim, tudo bem, são feios, são pavorosos, mas é tendo consciência deles que a gente vai conseguir começar a corrigi-los. E, claro, a caridade, bem compreendida, sempre deve falar mais alto na análise das consequências do mal provocado por outras pessoas. E sim, isso São Luís fala nessa parte do Evangelho: se as imperfeições de uma pessoa trouxerem prejuízos somente a ela, não há nenhum motivo para divulgá-las. Precisamos ter o bom senso para saber discernir o mal que só prejudica a própria pessoa do mal que prejudicaria um grupo, e é nosso dever proteger a coletividade. O Evangelho nos recomenda que chamemos, se for uma pessoa só, né, a pessoa em particular, e com ela nos entendamos longe dos olhos e dos ouvidos alheios. Mas, se precisarmos alertar, que o façamos sob pena de omissão, ou seja, de não ajudarmos aquela pessoa, e, de repente, essa ajuda poderia fazer uma diferença na vida dela, mas com muito cuidado, com muito jeito, com muito tato. Comentar com outros, divulgar a quem quer que seja, é agir contra a caridade. A própria vivência da pessoa vai lhe mostrar essas imperfeições, vai lhe dar oportunidade de corrigir-se no seu próprio tempo, que cada um de nós tem o seu próprio tempo. No entanto, quando esse mal pode trazer prejuízos a outras pessoas, o interesse do maior número de prejudicados
é superior ao interesse de uma pessoa só. E aí sim torna-se um dever, e aí o dever está grifado, a sua divulgação. E aí eu marquei palavras de São Luís, essa aí foi cópia mesmo, né? Coloquei em negrito. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Para optar por uma conduta ou outra, sem provocar novos problemas, o conhecimento da moral divina trazida por Jesus é condição imprescindível. Então, por isso, é muito importante que a gente estude constantemente exatamente esse código moral que Jesus nos trouxe. Eu coloquei essa figurinha aí porque eu achei interessante. O nosso camaradinho ele está subindo uma escada correndo, né? E a observação é a seguinte: quanto mais o espírito evolui, mais depressa se faz a evolução, e é natural que isso seja assim. Se vocês observarem essa escadinha, ela pode ser representada em termos de função por essa linha vermelha aí, com a setinha que está subindo, né? Vocês podem ver que o bonequinho somos nós que estamos correndo na escadinha. Inclusive está subindo de 2 em 2, né? A gente sabe que a natureza não dá saltos, mas aí na figurinha ele está subindo de 2 em 2. Mas o importante, e aí entra a sequela, né, de quem fez engenharia, é que essa curva em ascensão é uma curva exponencial. Então vocês podem ver que logo, logo ela vai estar praticamente vertical, ou seja, uma ascensão, uma evolução praticamente assim espantosa de rápida, né? E aí eu quero lembrar de novo o Dr. Bezerra de Menezes, as coisas que ele consegue fazer, a atuação dele no plano espiritual, sendo um bom espírito. Ainda não é um espírito puro, mas sendo um bom espírito, a capacidade dele é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. E nós estamos a caminho, né? Podem ficar felizes porque nós estamos a caminho. Uma coisa importante, né? Na medida que cresce a nossa compreensão da vida, nós percebemos que não precisamos passar por todas as experiências para aprender as lições decorrentes. Nós podemos também observar os caminhos que outros percorreram para deles retirar o melhor proveito possível. Dizem que as pessoas inteligentes elas aprendem com seus erros e com seus acertos. Dizem que os verdadeiramente sábios, e nós estamos a cada dia que passa nos tornando mais sábios, aprendem com seus erros e acertos e aprendem com os erros e acertos dos outros. Então, é parte do nosso aprendizado aprender com os outros também, com seus erros, com seus acertos. Bom, um outro item, né, já que nós falamos até agora da passagem evangélica, falamos de nós espíritas no contexto atual, falamos de livre-arbítrio, falamos da luta contra o mal, do combate ao mal. Como é que fica, né? Ou seja, como é que isso se representaria na nossa vida? Quem é essa pessoa, quem é esse espírita que traz essa responsabilidade consigo? Na verdade, essa é a definição do homem de bem, né? O homem de bem que Kardec chegou a fazer a definição, nós vamos falar um pouquinho melhor agora. Nós somos candidatos a sermos seres humanos de bem, né? Eu estou falando do homem de bem porque é um vício de linguagem. Mas nós, como espíritas, trazemos essa responsabilidade de sermos seres humanos melhor, de melhorarmos o mundo em que vivemos. E esse texto é de um espírita, eu acho que ele é de São Paulo, não tenho certeza. Eu peguei um texto dessa pessoa, que é o André Bordini, fiz algumas modificações, acrescentei algumas coisas, tirei outras. Então, eu vou passar para vocês e no final eu dou o crédito. E o André nos lembra o seguinte: o homem de bem ele se constitui como uma enumeração das qualidades morais que constituem o ser humano verdadeiramente ético, que transita pelo mundo. Esse é um assunto que tem duas implicações filosóficas. A ontológica, que trata da essência do ser, ou seja, quem é aquele ser em sua essência,
e a ética. Quem é aquele ser em termos de ética, né? Ou seja, o interior, a essência, o exterior, como essa essência se porta no mundo de relação. Só que quando a gente fala de seres humanos, é difícil estabelecer um conceito definidor que não caia no senso comum e, ao mesmo tempo, não parta do senso comum. Lembrando que o senso comum é o conhecimento popular que não é embasado, é um conhecimento de eu acho que é assim porque eu sempre vi dessa forma. Então, a gente tenta fugir disso e tenta estabelecer padrões mais regulares para o que seria a questão do ser humano, né? Lembrando, né, que a ontologia, como área de filosofia que busca a compreensão dos seres como estes se apresentam no mundo, quer dizer, ou seja, na sua essência, a ontologia nos leva à constatação que nós, seres humanos, ou seja, para os espíritas, o espírito é sempre uma experiência em gerúndio. O que quer dizer isso? Que nós não somos alguma coisa, mas que nós vamos sendo a todo tempo inúmeras coisas. Eu me lembrei daquela música do Raul Seixas, né, Metamorfose Ambulante. Nós somos metamorfoses ambulantes, mas nós somos metamorfoses ambulantes de uma forma positiva. Nós evoluímos, nós crescemos. Então, nós estamos mudando a todo tempo, nós estamos ganhando conhecimento, nós estamos aprimorando o nosso sentimento, conforme Leon Denis nos lembra. Então, nós somos, sim, essa metamorfose ambulante no bom sentido. E nós não paramos para nos definir, pois nós estamos sujeitos à dinâmica infinita do tempo. Nós experimentamos a liberdade a todo instante, nas duas dimensões, na finita, enquanto seres humanos mortais, em carne e osso, ou na dimensão da eternidade, como espíritos imortais que somos, e que somos livres para escolher o que queremos ser e como nos expressar no mundo. Somos livres para escolher o que fazer de nossa existência e, portanto, né, nós somos os únicos responsáveis por nosso destino, nossos acertos ou nossos erros. Agora, no que diz respeito ao campo da ética, porque até agora nós falamos da essência, né? Ser de bem significa estar e viver de acordo com o bem. Mas o que é estar e viver de acordo com o bem? E aí a gente lembra que a ideia de um bem absoluto remonta aos ideais clássicos propostos no pensamento da tradição ocidental, que foi trazida ao mundo por Platão, que era discípulo de Sócrates. Só que Sócrates e Platão são são da filosofia escolástica, ou seja, baseado na razão. Só que essa filosofia, que foi a primeira, ela embasou, ela deu um forte início, patrocinou um forte início da patrística cristã, que são as obras teológicas dos chamados pais da Igreja, que foram, entre outros, né, Justiniano de Roma, Clemente de Alexandria, Basílio e Orígenes, que viveram mais ou menos entre os séculos II e V. Só que como eles queriam reforçar a presença do cristianismo ou da igreja no mundo, né, eles usaram muito a questão do dogma. Então, havia muito dogma e dogmas que permanecem até hoje. Já Platão não. Platão era da escolástica, que era a questão da razão. E aí, o que acontece? Quando Kardec vai definir o homem de bem, ele teve que superar o desafio, né, de estabelecer uma noção que é ser de bem, sem cair na tentação de dogmatizar o conceito a partir de noções vulgares e voláteis de moral religiosa. Estas noções da moral religiosa vulgares e voláteis são extremamente frágeis à ação do tempo e ao relativismo cultural, sem contar a pouca autoridade moral das igrejas, de modo geral, para orientar aqueles que já têm um pouco mais de visão crítica da vida e do mundo. Então, a pessoa que já tem um pouco mais de visão crítica, ela, quando é apresentada um dogma, ela vai dizer, não, espera aí, não pode ser assim, né? Não faz isso não faz sentido. E o próprio Kardec, no final, ele falava, a fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão a qualquer momento, né? Sem dogma. A doutrina espírita não tem dogma. O que Kardec faz?
ele opta por aquilo que ele mais conhecia, já que Kardec foi discípulo de Pestalozzi, trabalhou no Instituto Pestalozzi na Suíça, e criou uma abordagem ética a partir de uma visão pedagógica, ou seja, um elenco de comportamentos práticos e posturas psicológicas que, uma vez postas em prática, fariam as relações humanas na Terra serem perfeitas. E a gente hoje, analisando a ideia de Kardec, percebe a sua universalidade. Observem o seguinte: quando Kardec caracteriza o homem de bem, ele não faz nenhuma referência a filiações partidárias, socioagremiativas, ideológicas ou religiosas. Não faz nenhuma referência a preferências sexuais, alimentares ou de lazer. Nenhuma referência a Estado civil. E as mulheres podem falar com muita propriedade disso, quando até algumas décadas atrás não existia o divórcio, o sofrimento que era para a mulher essa questão. É que não fez nenhuma referência a condições econômicas, intelectuais, acadêmicas ou nobiliárquicas. Kardec não fez nenhuma referência a raça, origem, idade, gênero ou cultura. Nada disso foi contemplado pelo nosso codificador. Kardec nos diz que o homem de bem é aquele que pauta toda a sua vida, a todo instante, pelos princípios de justiça, amor e caridade, e tudo que faz está iluminado pela coerência absoluta com sua consciência. A todo momento está com a consciência tranquila, não faz jamais ao próximo o que não gostaria que lhe fizessem, ama e perdoa incondicionalmente, sem perder nunca qualquer possibilidade de agir em favor do próximo, da comunidade, da natureza, de todas as suas relações, de todas as suas vivências. O verdadeiro homem de bem no estágio atual da humanidade é praticamente uma raridade, mas nós temos uma esperança e um conforto. Se a gente ainda não consegue viver segundo essas orientações, já é um grande passo a gente nos esforçarmos para viver de acordo com essas orientações. Sem desânimo, sem esmorecimento, com o entusiasmo daqueles que, cheios de dificuldades, de erros, de desconhecimento, sonham e esperam alcançar a maturidade dos espíritos bons, na plenitude do bem, da luz e da beleza universal. E, mais uma vez, quando a gente fala em espírito bom, me lembro do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E tantos outros, né? Eu também lembro do Dr. Bezerra de Menezes agora. Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo bastante conhecido, existencialista ateu, legou ao Ocidente a ideia de que o homem é um projeto inacabado que só se conclui com a morte. Já Kardec, nosso velho professor, constrói a noção de homem de bem, especialmente como um projeto existencial também inacabado, mas de educação do espírito imortal. Nós somos um projeto desenvolvido com vistas ao deslumbramento da eternidade, com vistas à sublimidade do amor, em sucessivas experiências, dilatando e iluminando o nosso coração para o infinito retorno e convergência ao imensurável coração de Deus. Esse texto que eu acabei modificando é do André Bordini, né, se chama O Homem de Bem, está no Jornal do Instituto Espírita de Educação, março e abril de 2016, acho que é de São Paulo. E agora, na fase final, eu queria propor a vocês um pequeno bate-bola com a espiritualidade a respeito desse assunto, de coisas que nós já falamos aqui, da responsabilidade do espírita. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. A espiritualidade é Kardec. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes o homem comete faltas que nem por isso se tornam menos repreensíveis, nem por causa da consequência da posição que a sociedade o colocou. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal.
Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça, já estão falando de nós, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Estão falando, por exemplo, o homem das cavernas. Nós, hoje, instruídos, somos mais culpados por uma simples injustiça do que o homem das cavernas entrega aos seus instintos. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é do amor para a comunidade universal. Deus é amor. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indevida na harmonia divina. Nós perturbamos a lei divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Vamos reconstituir a harmonia divina. Eis o resgate, Emmanuel. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Gente, parece que Kardec escreveu isso ontem, né? Ele escreveu isso há 170 anos atrás. Não poderiam consegui-lo com as suas crenças, com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo que comportavam, seriam hoje um entrave. Necessitam elevar o sentimento. E, para isso, faz preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho, como Cristo tantas vezes lutou. Kardec nos fala, né? A educação convenientemente entendida, a que gera não homens instruídos, mas homens de bem, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, quando se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. Múltiplos os obstáculos que se agigantam no caminho da fé, mas não permitas que eles te venham conduzir ao desânimo ou à negação. Procura numerá-los por fora, com as pupilas de Jesus, e encontrarás sublime compreensão a balsamizar-te por dentro. Feito isso, registraremos dificuldades e aflições, desgostos e contratempos, não ao modo de barreiras intransponíveis no caminho de elevação espiritual, e sim reconhecê-los-emos por necessidades justas e inevitáveis do campo de serviço em que fomos chamados a produzir, no bem da humanidade de nós mesmos, a ir trabalhando e abençoando como Jesus abençoou e trabalhou. Vou pular essa passagem aqui e vou, ao final, terminando com uma pessoa muito especial, que é o nosso querido Paulo de Tarso, que nos diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo escreveu isso preso em Roma, foi a segunda carta a Timóteo, pouco antes de ser levado perante Nero pela segunda e última vez. E a impressão que a gente tem quando a gente lê essa parte é que ele já percebia o que ia acontecer. Então, que Paulo seja nosso estímulo para lutarmos um bom combate e podermos chegar ao final da corrida com essa sensação, com essa esperança, com essa vontade de combatermos o bom combate e guardarmos a fé. Que a paz de Jesus nos oriente a todos e nos envolva a todos, por hoje e sempre. Paulo,